Boa noite, meu nome é Gabriela. Essa é a palestra da professora Sandra. Eu convidei ela para fazer parte do projeto Margens de Si, que é um projeto que ele é incentivado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, secretaria com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Incentivo, Governo do Estado do Paraná e com apoio da Copel. É um projeto de uma exposição individual minha, e aí dentro do projeto tem as palestras com a professora Sandra, que foi minha professora também na UDESC, e agora eu vou apresentar a professora Sandra. Ela é a palestrante convidada, é natural de Curitiba, reside em Florianópolis, tem doutorado em Poéticas Visuais pela USP. Atua como artista, pesquisadora, professora de graduação e pós-graduação em artes visuais na UDESC, Florianópolis, com ênfase em gravura, atuando principalmente nos temas gravura, memória, natureza, caminhadas e poéticas contemporâneas. Então, a gente tem aqui também hoje a Graziella, que está fazendo a tradução em Libras para a gente. E agora eu passo a palavra para a professora Sandra. Bem-vinda, Sandra. Boa noite a todos, todas e todes. Eu agradeço demais o convite que a Gabriela me fez para participar desse projeto que ela elaborou com tanto carinho e que está percorrendo algumas cidades do estado do Paraná, né? Eu vou, então, dizer que o título da minha fala hoje é do percurso artístico na gravura contemporânea ao encontro com o autorretrato e as escritas de si. Eu fiz um recorte, né, para abranger desde mais ou menos o período que eu entrei na UDESC até 2021, 22, por aí. Eu queria destacar que esse recorte ele é marcado por uma mudança, digamos assim, de pensamento relacionado ao como eu trabalhava até então, né? Eu me formei em 79 na Escola de Belas Artes em Curitiba, onde eu não tive gravura, mas já na sequência eu fui fazer um curso de litografia, onde eu me encantei pela técnica e passei a me dedicar com bastante intensidade na litografia, depois na gravura em metal. Então, foi uma espécie de especialização mesmo, sem que fosse um curso institucionalizado, né? Mas era nos ateliês da Fundação Cultural de Curitiba, primeiro no Centro de Criatividade, depois lá no Solar do Barão, na Casa da Gravura. Lá eu trabalhei durante alguns anos e pude me especializar principalmente na gravura em metal, que foi a técnica que eu mais me encantei. E a primeira imagem que eu vou mostrar agora, as primeiras imagens, elas se referem a xilogravuras. Essas xilogravuras eu fiz em 2001, bem no início do período que eu estava no mestrado aqui em Florianópolis e também iniciando a minha carreira enquanto professora na universidade. Então, são gravuras que marcaram muito o meu fazer, porque com elas eu descobri que, que as gravuras eram um trabalho meu, né? Que eu podia fazer do jeito que eu quisesse, e não como determinadas regras que eu obedecia até então, né? Uma gravura muito ortodoxa, dentro de um padrão muito assim, criar-se uma matriz, reproduzir com cópias idênticas, né? Cumprindo todas as normas internacionais de gravura. E aí, nesse período,
eu me libertei, digamos assim, dessa fixação que eu tinha pela perfeição na impressão e tudo mais, e, e comecei a trabalhar de uma forma mais gestual e livre, e ao mesmo tempo em formatos muito grandes, né? Vocês veem que essa gravura que vocês têm do lado esquerdo, ela é do tamanho de uma porta. Então, na verdade, eram portas aqui de casa que eu guardei durante um bom período e comecei a trabalhar com elas no momento da minha vida que eu não podia sair muito de casa, a não ser para dar aulas. Eu cuidava de crianças ainda, né? Tinha 3 filhos, inclusive um bem pequeno. E aí eu comecei a fazer essas gravuras em casa e imprimir em casa, todas elas manualmente com o Bahrein, né? E daí, das impressões que não davam certo, eu comecei a perceber que eu podia criar outras coisas, né? E aí me despertei para o trabalho com livros de artista. Então, a partir de experiências que eu fiz com vários tipos de papel, com vários modos de imprimir para conseguir essas tonalidades transparentes, eu parti também para fazer impressão sobre tecido. E aí surgiram, então, os livros de artista, e com que eu vou mostrar um pouco à frente. E aqui, esse trabalho e esse outro, nessa sequência, são, são partes de imagens que eu imprimi e que não deram certo na sua completa configuração, mas eu fui recortando cada cópia dessas que não deram certo e criei um painel, digamos assim, com essas folhas coladas numa ponta e suspensas. Então, ficou parecendo que eram penas flutuando assim na parede, né? Como fosse uma tapeçaria, né? Mas de papel. Isso tudo num papel muito transparente, que é o papel manteiga, né? Aqui, então, eu trago os livros de artista que eu criei a partir também de imagens que não gostei como ficaram impressas, e eu fui recortando e criando as páginas e costurando uma a uma, né? E vocês percebem que é um tecido muito transparente, é o voal de algodão, então eu tinha a possibilidade de oferecer a visibilidade dos dois lados, né? E com o movimento, essa, essa, essa tradição do livro de artista me fez perceber também que isso poderia se tornar quase que uma escultura, né? A partir do movimento que eu fizesse com o folhear, né? Porque eram páginas duplas, mas ao mesmo tempo abertas. Então, conforme o movimento, eu criava uma forma. E na verdade, são sempre paisagens, né? Ou detalhes de paisagem, ou paisagens de uma forma mais ampliada. E aqui, então, também aproveitando o material que me sobrou das escavações na madeira, digamos assim, todas aquelas lascas que eu retirava com a goiva e o formão, eu criei esse livro, essa capa de livro com as lascas, e as folhas internas, elas são todas feitas a partir da fibra da bananeira e da fibra da cana-de-açúcar. Então, na verdade, não tem um texto, tem poucas imagens, mas tem as imagens dentro desse livro das fibras dessa cana-de-açúcar e da fibra da bananeira, né? Porque
é um papel mais rústico, digamos assim, onde um desenho se formou e eu então deixei que ele falasse por si só, né? E assim, o mais incrível que a gente pode perceber é essa a fragilidade e ao mesmo tempo eu acho, né, a força dos restos, né, os restos que iriam para o lixo, né? Então eu queria que vocês percebessem que já a partir daí tem uma preocupação com aproveitamento de material, então de observação daquilo que sobra, daquilo que resta, daquilo que é descartado, né? E esse meu olhar depois ele vai se aguçando para por outros caminhos. Aqui eu tenho também outros livros de artista, onde eu continuo explorando os restos de impressões e, ao mesmo tempo, fazendo colagem, misturando técnicas. Então, a gravura, a xilogravura com a gravura em metal, né? Sempre as sobras. Esse aqui então, um outro objeto, porque, assim, quando eu estava começando na universidade, quer dizer, aí já era 2005, já tinha uns 7 anos de UDESC, porque eu entrei em 98, mas eu tinha estado, antes disso, muito tempo parada, né? Tinha me casado, tido 3 filhos e mais envolvida com os afazeres domésticos e me distanciar do fazer artístico. E quando eu voltei, eu descobri um mundo que não era mais aquele que eu tinha vivido nos anos 80 e início de 90, né? E aí eu descobri que eu poderia fazer outras coisas além dessa dedicação somente à gravura, né? Mas assim, sempre com o pé na gravura, né? Então, num exercício feito numa pesquisa com a professora Cristina Pesce, falecida, nós trabalhamos um período bem intenso com professores do Instituto de Educação aqui de Florianópolis. E num dos exercícios, eu recebi de uma das participantes um abacate. E a partir desse abacate eu teria que fazer um objeto, criar um objeto artístico. E ela me deu esse abacate porque ela dizia que eu era mole por fora e dura por dentro. Quer dizer, mole por fora e dura por dentro. E aí eu pensei assim, como é que eu vou traduzir isso? E aí eu fiz esse ovo, que é a partir de um ovo daqueles ucranianos de madeira que a gente tem na Páscoa, tem muito no Paraná, né, em Curitiba, e uma pele que era de uma gola de um casaco da minha irmã, que eu tinha guardado. Esse ovo também era dela, e eu tinha esse ovo que vocês veem no centro, de madeira, ele é um ovo de cerzimeia antigo, que era da minha tia-avó. E aí eu gravei nesse ovo como fosse uma folhinha nascendo de dentro dessa semente, né, que seria a semente do abacate. E por fora eu cobri com conchas e caramujos que a partir de uma coleta que eu fazia aqui na Praia do Sambaqui, onde eu moro, em Florianópolis. Uma praia que eu ia sempre com as crianças e, e colecionava isso. Isso que vocês veem aqui atrás, ó, de mim, faz parte dessa coleta, né? Que dizem que não se deve mais retirar, mas assim em uma causa educativa, digamos assim, né? Eu tenho esse material porque eu acho que é muito muito valioso quando você leva a público, principalmente a pessoas que não têm esse acesso, né, direto ao mar. Então eu não vou coletar só isso, vocês vão ver que eu vou coletar outras coisas também.
A partir, então, deste ovo que era um abacate, eu parti para um trabalho que foi pensado numa necessidade de divulgar a gravura, né? Porque a gente percebe que parece assim que em alguns momentos ela desaparece do circuito, né? Ou fica muito restrita. E aí eu elaborei uma estilo muito pequenininha com um caramujo e imprimi isso, fiz muitas cópias e criei essa sementeira, onde eu coloquei conchas, caramujos e as cópias. E aí, numa exposição, eu coloquei lado a lado aquele ovo, que seria a incubadora, e essa sementeira. E aí as pessoas que iam à exposição, elas podiam levar uma cópia dessas para casa. Com continuando essa ideia do ovo, eu fiz um autorretrato, né? Que seria esse casaco. É um casaco que por dentro ele é de pele e por fora ele é de cascas de ostras. Esse casaco ele pertenceu à minha avó e eu guardava ele com muito carinho. E eu pensei nessa transformação daquele ovo que vocês viram, que tinha aquela pele por dentro. Então eu inverti ele, eu coloquei o casaco, botei a pele para dentro, deixei o forro para fora, cobri esse forro com uma entretela, uma talagarça daquelas para fazer tapeçaria, e furei casca por casca de ostra e amarrei nessa entretela. E aí formei esse casaco, mangas, costas, frente, todo ele. Ele é super pesado e ele é encaixado num manequim, né? Então ficou isso, a pele macia por dentro e dura por fora, né? E aí eu mostro agora umas imagens que se relacionam com a sequência que eu vou mostrar. Depois de algum tempo, lá em 2011, eu entrei no doutorado. Né? Eu fiz mestrado em 2003, defendi, e fiquei aguardando meu tempo de saída da universidade para poder fazer o doutorado. E nesse período, então, eu comecei, junto com o meu marido algumas vezes com filhos, a fazer caminhadas na Praia da Daniela, que é uma praia que fica perto aqui da minha casa, não tem acesso por aqui na sequência de Sambaqui para Daniela, mas a gente sempre vai lá e né, nesse período do doutorado eu ia praticamente todos os dias, bem cedinho, depois que eu terminei as disciplinas em São Paulo, na ECA, onde eu fiz, né? E aí eu comecei a encontrar nesse espaço um lugar de criação, né? Então, eu vou ler aqui o que diz Ana Godoy, né, no livro A Menor das Ecologias. A arte é capaz de inventar conexões onde estas não existem. Ela transborda os modelos e desorganiza a função do contorno, fluidifica as figuras, transformando-as em linhas soltas cujos movimentos, numa variação contínua, não delimitam um terreno. Então, nesse espaço da Daniela, a Daniela é uma praia que tem uma ponta e ela está dentro de uma reserva, a Reserva Carijós, onde deságua um rio, o Rio Ratones, o que forma um estuário ali. Então, nesse espaço, eu encontrei um espaço de criação, como eu falei. Então, o caminhar se deu como uma espécie de abertura, né,
para encontros seja com elementos da natureza, com a paisagem, com o que eu via no chão, e encontros também com materiais, objetos descartados de consumo que chegam ainda na beira, na orla da praia, descartados, né? Quando, por exemplo, tem uma forte tempestade, uma chuva muito intensa, o lixo que vem do rio e do mar vai cair ali. E a gente vai encontrando coisas, para mim, muito interessantes para pesquisa, né? Então, eu ia caminhando, vou, até hoje ainda faço esse trajeto, não sempre, mas vou, e aí vou observando o que acontece, seja na textura da areia, seja no movimento das ondas e o desenho que esse movimento forma na borda, seja nos pequenos animaizinhos marinhos que estão por ali. E aí vocês percebem que eles também fazem gravura, né? Então, por exemplo, essa estrela do mar, ela deixa uma marca gravada na areia. E aí eu consegui fazer essa imagem, né? Aqui, por exemplo, é o movimento que os pingos da chuva provocaram na areia fofa, né? Então, toda essa textura que aparece aqui. Isso tudo foi se tornando material de pesquisa para o meu trabalho. Aqui, por exemplo, é um desenho que acontece através do movimento de um pequeno serzinho que está ali, né? E aqui, então, começo a mostrar alguns objetos que, inclusive, a foto da divulgação dessa conversa é a partir desse objeto aqui que vocês estão vendo. É um óculos escuro que eu encontrei desse jeito, cheio de cracas e de algas, né? Já está seco ali, mas eu fui e guardei por um tempo, assim como esses outros objetos que vocês vão vendo aqui agora, que são latas de cerveja ou refrigerante encontradas e que serviram de morada para outros seres, né? Então, cracas e demais espécies foram construindo o seu abrigo nesses lugares. Vocês percebem, então, que a natureza, ela toma de volta para si os objetos, mesmo que sejam objetos de plástico, de alumínio, o que for. Aquilo fica um tempo ali no mar ou na borda da praia e vai se transformando, né? E vai criando essas belezas que são muitas vezes imperceptíveis, né? Então, um olho sempre atento, ele pode encontrar coisas inusitadas, né? E eu também fiz, então, essa performance com vários objetos. Minha filha fotografou, pensando nisso, assim, no quanto a gente, ser humano, interfere na natureza, transforma, abusa dela o quanto pode, e como resposta a gente tem belezas assim, né? Que nem todo mundo pode identificar como beleza, mas eu enxergo como tal, né? Esse é o outro lado daquela primeira imagem, e se vocês observarem, parece que tem uma renda, ou então um tule ali colado, né? Mas isso tudo é natureza, né? É uma criação, né? Aqui também a lata amassada, né? E quando eu vi essas imagens depois de reveladas, eu confesso que eu fiquei assim bastante assustada, porque ela faz uma relação direta com a pele da gente, né?
o envelhecer, você vai percebendo as rugas no seu rosto, no seu corpo, a modificação da pele, né? As manchas que vão acontecendo, e isso, então, foi uma relação direta que eu fiz com esses objetos que eu encontrei. Aqui também, ó, de uma lata de algum tempero. Aqui um óculos de natação. E aí foi então uma performance, eu fiz várias fotos deitadas, depois de um tempo eu fiz uma relação com a morte também, que eu acho que foi um período de você perceber o envelhecimento e começar a se preocupar com a vida e com a morte, né? E aqui essa fotografia, que é a partir daquele óculos. E assim, eu vou dizer que nesse período que eu fiz, foi um trabalho que eu fiz para uma disciplina de arte e natureza no doutorado, e eu não pensei nas consequências que poderiam acontecer, né? Eu com esses óculos e sem ter proteção nenhuma, né? Eu simplesmente coloquei sem pensar que eu poderia pegar ali qualquer virose, sei lá eu o quê, né? Enfim, foi um momento muito interessante da minha vida, descobrir isso também, sair da gravura e fazer uma performance na beira do mar. Aqui, então, eu vou mostrar alguns objetos que fizeram parte da minha coletânea durante o processo de doutoramento, né? E assim, a partir desse período, eu só fui crescendo na minha coleta. Então, tudo que eu achava que tinha alguma coisa interessante, eu levava para casa. Então, era também não só lata, mas também objetos como esse, que é um pequeno dino que a gente encontrou, eu e minha filha, até fizemos meu marido voltar para ir buscar, que eu tinha me arrependido de não ter pego. Então, as cracas elas vão se instalando onde a gente menos imagina, né? Aqui, ó, uma garrafa, uma sola de sapato, algumas coisas, né, que eu trouxe para vocês verem, né? Óculos mesmo, eu devo ter uma dúzia, mais ou menos, de espécies. Aqui, então, num determinado dia, a gente foi caminhando e tinham muitas algas pretas e roxas, assim. E eu fotografei e guardei como um documento, como uma referência para trabalhar nas gravuras, né? Com uma dessas, até eu estou há tempo fazendo tipo uma tapeçaria em tricô, mas eu não consigo acabar nunca, não sei quando que vai ser isso. Então, aqui eu repito essa imagem, e aqui eu começo a trazer um pouco das gravuras em metal que eu fiz para a minha defesa de doutorado. Então, o trabalho se chama da série Estuário, são gravuras que eu trabalhei em metal, cobre ou latão. Algumas eu aproveitei o outro lado da chapa, de gravuras que eu já tinha feito há muitos anos atrás. Então, tirando proveito das marcas que outras gravações deixaram, eu fui criando em cima delas, né? Então, aqui, essa gravura é como se eu tivesse acrescentado algumas coisas que eu via no meu trajeto, né? Aqui também, a partir das algas. E essas texturas que aparecem, elas têm sempre essa relação
com esses objetos e aquelas coisas que eu vejo na paisagem, né? Aqui são sobreposições de chapas recortadas, né? Então, eu tenho essa grande azul e sobre ela a impressão de outras, em outras tonalidades, né? Dando uma forma que, de repente, eu vi lá em algum momento e criei em cima, né? Aqui são pequenos elementos, todas chapas, pequenas chapas, que vão formar uma imagem na hora da impressão, né? Eu não sei se todos têm ideia do que seja uma gravura em metal, né? Mas uma gravura em metal é você ter uma matriz, essa matriz ela é em metal, pode ser cobre, pode ser latão, pode ser alumínio ou pode ser um zinco, e você grava uma imagem sobre ela, seja diretamente com uma ponta de aço, ou então com interferência de ácidos, né? Que vão criando incisões na chapa, e essas incisões é que vão receber a tinta. E quando eu coloco isso numa prensa com um papel sobre essa chapa entintada, eu vou ter uma imagem, né? E vou poder reproduzir várias imagens dessa matriz, né? Então, é um múltiplo, é uma série que eu posso produzir a partir de uma matriz, né? Aqui também, essa eu fiz um pouco pensando no caminho, né? Lá na Daniela, na ponta, quando chove, sobra muito pedacinho de madeira, muitas coisinhas secas que vêm assim de restos de vegetação, né? E isso forma uma linha. E assim eu peguei uma partezinha dela e tentei me inspirar também na cor que a gente tem de uma vegetação que tem uma raiz muito magenta, assim, que é muito linda. As folhas são verdinhas e a raiz é magenta. Aqui é como fosse uma pedra no fundo do mar. Aqui seria aquela vegetação da ponta, mas assim, não representando exatamente. Porque assim, ó, o meu trabalho é muito intuitivo, né? Eu não vou pensando no que eu quero exatamente com aquela imagem que eu vou criar. Então, eu vou me deixando levar pela conversa que acontece no momento da gravação e do resultado que vem com a impressão, né? E aí eu vou vendo o que eu posso e o que eu não posso, quais os limites que essa matriz me permite trabalhar, né? E quais os meus limites enquanto criação, né? Então, aqui é um lado e outro da mesma placa. Então, é aproveitamento de material também. Essa também é uma alga. E aqui também é uma matriz muito pequenininha, acho que tem 15 por 20, e era muito antiga, eu tinha acho que uns 20 anos guardada, e eu aí retomei e sobrepus, aqui tem pequenas placas impressas sobre ela, né? Aqui, então, são recortes de recortes das matrizes maiores, criando esse movimento. E aí aqui eu salto para uma imagem que eu fiz, que chama Tremor. Eu criei essa imagem no período que nós tínhamos a, a Dilma
foi retirada do seu cargo, né? E aí o Temer assumiu. E a gente, na universidade, criou um simpósio no nosso grupo de pesquisa e se chamou Tremor. E aí nós tínhamos uma exposição e eu fiz essa grande matriz em estilo para essa exposição. Então, eu imaginei um mundo, né? E nesse mundo as pessoas querendo fugir. Então, aqui são pequenas figurinhas que foram escapando de uma grande nuvem negra que estava assolando o nosso país, né? Essas figurinhas, elas não foram gravadas na madeira. Eu criei pequenos stencils e imprimi depois de feita a impressão dessa gravura, né? É uma gravura de 2 metros por 1. E aí agora eu vou mostrar a parte final, em meio à natureza, fora do corpo, pura imagem, apresenta uma série de fotografias compondo a foto performance realizada junto à vegetação que cerca a minha casa. A sua interação com o espelho gravado, ora evidenciando, ora ocultando minha imagem, tem por intenção a enunciar que, assim como tudo na natureza, as transformações físicas acontecem conosco, somos mutantes, não somos perenes. As imagens no visor da máquina fotográfica e depois abertas na tela do computador abriram muitas frentes sensíveis para o meu performar, ali visíveis, revelando o que está além do tempo vivido em meio à natureza, as fotografias cúmplices do espelho, como ele, multiplicando imagens. O espelho nos mostra como somos em imagem. Somos ali pura imagem, extraídos do nosso corpo, fazendo nossa aparência existir fora de nós, fora de nosso corpo e fora de nossa alma. Essa pequena citação, fazendo nossa aparência existir fora de nós, fora do nosso corpo e fora de nossa alma, é de Immanuel Kotia, e é uma citação que me encanta muito, assim, porque geralmente a gente não pensa, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente se enxerga simplesmente, mas a gente não se dá conta que nós estamos fora de nós ali, né? Nós não somos, não estamos ali, nós somos ali uma representação de nós mesmos. Isso é incrível, assim, se você começar a se observar no espelho. E aí eu criei essa série na fotografia da minha filha, na verdade, né? Ela tem um olho clínico para trabalhar comigo, a gente tem uma parceria bem interessante. Aquelas fotos da praia foram ela e agora essas também. E essa imagem que vocês veem, ela é o verso do espelho, né? Eu apareço ali numa abertura, porque essas incisões que vocês veem naquele, naquele betume que tem atrás do espelho e naquela parte de prata e dourada que tem no espelho, é, eu retirei, porque esse espelho era um espelho antigo que eu tinha aqui em casa, da minha família, e ele caiu, né, da parede e rompeu a moldura, mas ele ficou inteiro. E aí eu pensei em utilizar isso para um trabalho. E aí foi na época da pandemia, eu comecei a raspar e a gravar como se eu tivesse com uma chapa de metal, né? Esse betume que aparece é como se fosse o verniz de uma chapa, e eu fui fazendo incisões e criando essa espécie de raízes, né, de uma árvore, e aí criou-se essas aberturas. Então, aqui onde está um dos meus olhos, vocês percebem que está arranhado, né?
E mais para cá, vocês veem que tem ainda uma mistura de betume e um dourado, que é ainda os restos desse material, que forma o espelho, na verdade. E aí, então, tem uma série aqui de imagens de performance com esse espelho, né? Aqui do lado de casa é uma reserva. Antigamente, os navios passavam aqui, eu moro de frente para as Ilhas de Ratones e tem um canal. Esse canal que vai dar lá na Ponte Hercílio Luz e vai para o sul ou para o norte, passavam os navios e eles paravam aqui ao lado onde tem uma caixa d'água ainda preservada, mais ou menos preservada. Então, é uma reserva que a prefeitura tem e onde a gente também se abastece de água. E ali tem muitas árvores antigas, né, com raízes muito lindas, assim, e também com cipó que vai se enrolando e criando outras formas nessas árvores. E aí, no período da nossa Covid, né, que a gente não podia sair, eu inventei de fazer esse trabalho aqui, pensando nessas imagens no espelho, eu com o espelho com a natureza. E assim, foi isso que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês ficaram felizes em me ouvir ou não, e eu fico aberta a qualquer pergunta que queiram me fazer. Ai, maravilhoso, Sandra. Eu posso Muito. fechar aqui a apresentação ou vocês querem se reportar alguma das imagens? Vamos ver se o pessoal quer fazer, que alguém quer fazer alguma colocação, alguma questão. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone. Tem um pessoal comentando aqui no chat, mas pode abrir o microfone e comentar com a gente. Oi, gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Nossa, Sandra, incrível todo o seu processo, suas produções, o resultado, o visual que teve, né, das gravuras. Uma coisa que me pegou muito foi nas primeiras, você denominar de autorretrato, tanto um quanto dois. Eu achei isso muito sensacional. Eu perdi um pouco do áudio no primeiro momento, né? Aí eu não sei se você chegou a comentar naquela hora, mas falar um pouco sobre de onde veio esse nome, né? Porque foi uma ligação que eu achei muito bacana. Autorretrato? Uhum. Ele partiu mesmo dessa ideia do abacate, né? Parece que essa menina, que na verdade ela era uma das bolsistas da pesquisa, quando ela me deu esse abacate, ela acendeu uma luzinha. E aí eu pensei, por que não, né? Nomear como autorretrato, porque não necessariamente o autorretrato precisa ser o meu retrato, né? E, e aí eu pensei o meu modo de ser, como ela via e como eu me via, né? Por isso, então, eu fiz esse primeiro, que é esse ovo, né? E depois eu fiz aquele casaco, porque era uma relação muito afetiva que eu tinha com a minha avó, né? E, aliás, eu tenho muitas lembranças aqui em casa, né? Do período que eu morei com ela, eu morei com ela dos 12 aos 18 anos, então eu tinha uma relação muito próxima, eu ouvia muito as histórias que ela me contava, eu guardei isso muito na minha memória, eu tinha uma relação muito, muito próxima. É,
E eu acho que isso muito me constituiu enquanto pessoa, né? Esse convívio muito intenso, assim, muito solitário e muito intenso com ela. Então, eu fiz esse casaco pensando nisso, e também porque aqui, né, Sambaqui é um centro de criação, Sambaqui Santo Antônio, onde eu moro, é um centro de criação de cascas de ostra, de ostras e de mariscos. Então, a gente come muito essa, essa iguaria e tem muito, assim. Então, eu fui guardando e pensei, nossa, isso vai dar uma coisa linda, e assim, foi meio, é bem incrível assim o resultado, né? Porque primeiro parece assim, nossa, que é um artesanato, né? Mas não é, é um artesanato, mas é também um objeto escultórico, né? E aí foi aquele momento de eu me desvencilhar dessa coisa de só pensar na gravura, entendeu? Então, a gravura se ampliou, né? E isso que é o mais lindo na arte contemporânea, né? Porque a gente pode ir por muitos caminhos, né? Essa liberdade que a gente tem hoje, que a gente, no período que eu me formei que me especializei, a gente não podia praticamente. É, era assim, ou você era escultor, ou você era gravador, ou você era pintor, né? Você não podia ser as três coisas, ou você era desenhista. E hoje não, você pode ser tudo isso e mais um pouco, né? Isso que é o mais lindo, assim. É isso. Não sei se eu respondi para você. Não, sim, com certeza. Ah, é muito bacana como se expandiu, né, as mídias que você usava. Incrível, Sandy. Obrigado. Obrigada também. Alguém quer comentar mais, fazer Eu mais algum gostaria. comentário? Vocês me escutam bem? Sim. Sim, Como é gostoso ouvir um artista falar e apresentar o próprio trabalho. Essa é algo que eu sinto falta tenho sentido falta na universidade. Parabéns pelo trabalho, Sandra. É muito gostoso de te ouvir falar e perceber o percurso, né? Percurso poético em desenvolvimento. Bom, eu fiquei lembrando de muitas coisas ao longo da tua fala. Uma delas diz respeito ao que está mais fresco na minha memória agora, que eu estou ministrando uma disciplina de gravura, aham. gravura em metal e serigrafia, e semana passada a gente trabalhou um texto do professor, artista e pesquisador Marco Butti, Ah, sim. Ele foi que meu é um texto professor no doutorado. Aham. Isso, excelente, eu sou fã dele. Tem um texto maravilhoso que é a gravação com o processo de pensamento, né? Que ele fala Sim, exatamente sobre isso, sobre a gravura. Existe uma gravura genérica, né? Que é essa que a gente aprende nos manuais. E depois que a gente aprende esses procedimentos que são incontornáveis, tem a particular, que é quando a gente consegue se colocar para esse processo de criação, né? Então, mais ou menos tudo que tu foi mostrando aos pouquinhos diz respeito a essa criação, né? Essa apropriação, depois que a gente se apropria dos processos. E também achei legal o modo como, esse respeito pela matéria, né? Porque a gente precisa ter um contato com ela. E aí eu lembro da minha professora de estilogravura, que foi a Aniko Herskovitch, ah, ela falava, a madeira, a gente só descobre o que vai gravar nela depois que a gente tem um contato físico com ela, prepara, lixa, né? Ela quem vai dar o indicativo do que vai surgir ali. Então, esse respeito pela matéria e pelos processos, né? Isso é muito legal. Enfim, fui lembrando de várias coisas só divagando, mas foi um prazer te ouvir. que Muito bom, gostoso mesmo. que bom, obrigada. Temos alguns comentários aqui também. Obrigado por compartilhar todo o processo, sempre a Eu só Shaida. queria comentar que, nossa, Sandra, muito lindo o seu trabalho, principalmente por mais que a gente conversava bastante, e conversa ainda bastante, eu vejo que ver o seu trabalho assim, com você comentando também, né? É muito, traz mais aquela referência, sabe? Tipo, você já era uma referência agora, mais ainda, é muito bonito de ver.
é estimulante. É bonito de ver, assim, dá aquela referência, aquele inspiração a saber que, tipo, olha, também posso continuar nessas questões da arte, né? Na nossa área da arte, principalmente por algumas coisas que eu vejo no trabalho seu que se refletem também no que eu produzo, né? Mas, nossa, muito bonito, muito legal. Parabéns, Sandra, por Obrigada, existir. Gustavo. Eu acho interessante também essa relação do micro, né, de observar os detalhes mínimos e o macro, né? Porque Sim, nas gravuras também me lembrou também, fiz essa conexão com imagens, aquelas imagens de satélite, né? Que sim, é tem uma verdade. semelhança, né? Isso, Ao mesmo tempo que é a aquelas minúcia, ela as também se matrizes expande. maiores, né? Exato. É, É. acho muito interessante. Eu acho assim que o caminhar ele é inspirador, né? Uhum. Então, esse movimento todo que eu fiz durante o doutorado, ele reverteu na disciplina que eu dou na pós, né? Então, eu dou uma disciplina do caminhar na natureza e dos processos artísticos, porque foi justamente isso que despertou em mim, assim, a vontade de mostrar para as pessoas que é possível, né? Observar a natureza, sair de dentro da sala de aula, da academia, das questões da teoria e, e olhar para a natureza, olhar para o fora e, a partir desse fora, voltar para dentro, né? E assim, é muito gratificante o resultado que a gente vem recebendo, assim, né? Do interesse das pessoas, de perceber que é possível você olhar com mais atenção, né? Você ter um outro tempo quando você sai para caminhar, você se dá esse tempo, né? E não ter aquela caminhada objetiva, né? Preciso ir daqui até ali e vou reto e não enxergo o que está na minha volta, né? Vou Então, olhando no celular, vou. vou, Hoje a gente está precisando tanto disso, né? Desse é, contato com é, a natureza, é com. muito urgente, né? É muito urgente. Até mesmo na cidade, né? Tem tanta coisa que você pode observar numa quadra, né? Que você caminha, né? E a maioria não olha, né? Não enxerga, digamos assim. Uhum. É. Oi, Lauro. Oi, Sandra. Oi, como vai? Eu fiquei. Meu computador está aqui, deve estar ruim o áudio. Eu estou em Cascavel, mas eu morei em Curitiba de 90 até 2020. Então eu cruzei com você no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu devo ter guardado aí convite de uma exposição tua. Não lembro se foi na Banestar, ou se foi no Sesc. E Na aí Banestada deve ter sido, né? foi, foi trabalho teu que me levou a frequentar o Solar do Barão com a Ana Gonzalez. Eu fiz estilo. Que legal! Nossa! E de vez em quando, era engraçado, porque eu e a Katia Horn fizemos juntos o Solar do Barão, e aí conheci o Solar do Barão, né? E falei para a Gabriela que ela tem que fazer uma temporada lá no Solar do Barão. Na Lito, né? Cadê a Estelle? Tá A aqui Denise, ainda? quem? A Estelle tá aqui ainda, né? A Gabriela tem uma Lito maravilhosa, Estelle. Ela precisaria passar uma temporada em Curitiba no Sim, Solar. e hoje tem o Zé que tá lá, tem todo um É, pessoal, depois ela pode dialogar com a Denise Roman também, que tem toda uma história com o Solar, né? é. Mas hoje eu fiquei impactado com você, com uma coisa em particular. Porque eu tenho uma pequena coleção de Barbies que eu encontrei em praias de Santa Catarina. A Olha, primeira foi a primeira foi do lado de uma fogueira abandonada lá em nossa, aquela cidade que é da Baleia Franca, tem uma amiga que mora lá há muitos anos. é Em Bituba. Mituba, exato.
Isso. Pirituba. A primeira, depois eu fui encontrando Barbies, eu, quer dizer, eu só pegava as Barbies, né, que eram esquecidas e abandonadas. Mas quando eu vi aquele trabalho do Damien Hirst, que ele fez aquelas Sim. figuras, aquilo me impressionou muito, mas ao mesmo tempo eu tenho uma relação com o trabalho dele, assim, distanciamento. Mas agora, vendo a tua pesquisa e a tua simbiose com esse universo, essa fronteira, né, entre o mar e a terra, que é a praia, que é o sambaquis, né? Eu tenho moedas que eu peguei lá em Antonino, no sambaquis, moedas antigas, assim, que sei lá que valor que tem. Então, hoje, para mim, foi muito especial a compartilhada de tudo isso, essa cornucópia, né? Então, eu só quero agradecer. Ai, muito obrigada. Eu é que agradeço. É muito bom ter um retorno, né, do trabalho que a gente faz. Sim. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala, comentar? Oi, tá dando para me escutar? Sim. Sim. Então, eu só queria endossar o que já foi muito bem dito aqui pelo pessoal. Eu acho lindo como sua relação com a coleta e os objetos se atravessa com suas práticas em gravura, sabe? Sendo a gravura esse processo indireto, daí tem toda essa relação de toque, tempo e matéria, que está muito Exato. presente nesse verso das suas práticas de observação. Eu Sim. acho isso maravilhoso, assim. É, acaba sendo, tipo, que nem você comentou, uma reflexão para além dessa necessidade de separação entre as linguagens de artes visuais, né? De tipo, isso é gravura, isso é assemblagem. Tudo acaba sendo uma pesquisa sobre o encantamento pela matéria e o tempo. Acho isso maravilhoso. Ai, que legal. Retorno muito gostoso de ouvir. É isso, pessoal. Mais alguém? Sandra, muito obrigada. Amei te ouvir. Gostou? Nossa. E fiquei lembrando de quando você falou dos momentos ali das suas pesquisas, das transparências, dos tecidos, que ao mesmo tempo ali próximo eu também estava experimentando, que inclusive estão nessa exposição, né? A gente vai fazendo as conexões, né? Sim. Muito, muito bonito. Obrigada por tudo, por, né, Eu que estar agradeço. por Obrigada a compartilhar. todos por me ouvirem. E é isso, pessoal. Obrigada por todos aí, pela presença. E vamos, vamos mantendo contato também. Um grande abraço a todos. Um abraço, até.